1 Samuel 22, 1 e 2. Eu vou ler para vocês na minha Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, você acompanha comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram para lá encontrá-lo. Também se juntaram a ele os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Quem que se ajuntou a Davi? Os em dificuldade, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, como nós cantamos, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Pai, toma o teu lugar, Jesus, nessa noite de primazia, de soberania. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós somos o teu povo e nós não queremos ouvir nenhuma outra voz que não seja a tua voz poderosa, Pai. Que o Senhor brade sobre nós nessa noite, que o Senhor mude situações, que o Senhor traga resposta, que a tua palavra console, exorte e edifique, que todos aqui saibam que só o Senhor é Deus e que não há outro, Pai. O Senhor pode usar qualquer coisa, usa a minha vida. Eu te peço em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Todo levante do inferno contra esta palavra, contra a tua igreja, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, o Senhor entronizado neste lugar, nas nossas vidas, e sairemos daqui, Senhor, fortalecidos pela tua presença e pela tua palavra. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu contextualizar você do que estava acontecendo aqui. A maioria de nós já ouvimos falar sobre Davi. Amém? Um menino de 17 anos, ungido rei de Israel no meio dos seus irmãos, que derrotou o gigante Golias. Preguei sobre isso aqui recentemente. Mas eu amo falar de Davi e orando, falei, Senhor, o que o Senhor tem para a sua igreja? E o Senhor me trouxe essa palavra e o pastor Marcos na oração confirmou muitas coisas que nós vamos estar ministrando no final para vocês, né? Eu já tenho algumas palavras que Deus vai dando no coração e eu guardo lá. E aí quando é a hora de ministrar na igreja, eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para a igreja? E o Senhor me trouxe essa palavra sobre Davi. E o tema da nossa mensagem hoje é valentes. Porque nós somos valentes do Senhor, amém? Assim como Davi foi um valente do Senhor, Gideão, Josué e tantos homens na Bíblia, Deus me chama e Deus te chama para se tornar um valente. Davi derrotou Golias, foi morar no castelo com o rei Saul, mas Saul começou a sentir uma inveja de Davi. E começou a persegui-lo, inclusive desejando a morte de Davi. Davi casa com uma das filhas de Saul, Mical. Mas num determinado momento ela tem que ajudá-lo a fugir. Por quê? Porque Saul estava determinado, obstinado em matar Davi. E aí surgiu um sentimento que muitas vezes eu e você enfrentamos, que é o sentimento de injustiça. Davi era ungido de Deus. Davi guerreava as guerras do Senhor, defendia Saul, tocava a harpa e os demônios que estavam em Saul iam embora. Davi era um homem íntegro. Davi fez de tudo para se tornar genro do rei de Israel, que era Saul. Ele fazia tudo certo porque ele era temente a Deus. Mas Saul, cheio de demônios, cheio da atuação de Satanás, movido por inveja, começa a perseguir Davi. Num determinado dia, ele inclusive pega a sua lança e lança contra Davi para matá-lo. Você já sentiu isso? Quando você faz tudo certo e parece que levanta um filho
do inferno para te perseguir. E aí o que nasce dentro da gente? O sentimento de injustiça. Quantas vezes a gente sente isso? A gente ama, a gente se dedica, você faz de tudo pela pessoa, a pessoa vai lá e te trai. Você trabalha honestamente, você dá além do que você tem que dar, entrega além do que você tem que entregar, e alguém rouba você, te engana, passa a perna em você, injustiça. Quando nós andamos na verdade, nós defendemos o que é justo, o que é direito, a gente teme ao Senhor, e vem uma boca do inferno para mentir contra as nossas vidas, porque tem inveja, porque quer nos derrubar. Quantas vezes fazemos o bem e recebemos o mal? Quantas vezes abençoamos outras pessoas, abrimos portas para as outras pessoas, incentivamos as pessoas, mas recebemos perseguição por causa de inveja. Davi viveu isso, assim como muitas vezes nós também vivemos. A injustiça o perseguia. Davi teve que sair da sua casa. Davi teve que sair de perto da sua esposa por um determinado tempo. Davi perdeu a sua posição de comandante, de capitão dos exércitos por um tempo, por conta da inveja de uma pessoa. Davi fugiu, e ele pensou que estava só. Mas, quando nós somos injustiçados, e nós vemos alguém sofrer a injustiça, a gente se alia à pessoa, a gente sente a dor da pessoa. Por que fizeram isso com fulano? Por que fizeram isso com ciclano? Por que fizeram isso com o Davizinho, né? E aí Davi, ele fugiu, e eu vou falar para você por alguns lugares que ele passou nessa noite. E ele estava, a gente leu no texto, fugindo, mas 400 homens se ajuntaram a Davi. E a gente viu que esses homens estavam, em uma outra versão diz que eles estavam em aperto, que eles eram endividados, e não apenas entristecidos, mas amargurados de espírito. E estes homens, 400 homens no começo, foram pessoas que tomaram as dores de Davi, não querendo generalizar, mas muitos deles também com este sentimento de injustiça. Por quê? Porque tinham trabalhado, mas se tornaram endividados. Porque tinham feito de tudo pela sua família, pelo seu povo, pelo seu reino, mas estavam em aperto, estavam amargurados, entristecidos. E eles se juntam a Davi, e Davi se faz o chefe deles. Eu não sei quais foram os rótulos que talvez você já tenha recebido até aqui, mas talvez tenham falado de você que você era uma pessoa amargurada, uma pessoa endividada, uma pessoa que está em aperto em alguma questão emocional, ministerial, social, financeira. Talvez as pessoas tenham colocado um rótulo em você, como colocaram naqueles 400 homens, que eles eram, entre aspas, sucata de gente, porque eles não estavam vivendo um bom momento. Mas eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que um momento difícil que você passa não define a tua história. Um momento, uma cena da tua vida não determina tudo aquilo que o Senhor tem para você viver. E embora por um momento pareça e os outros digam que nós somos sucatas, o Senhor olha para mim e para você e fala: Ele é o meu valente, ela é a minha valente. Ele está passando por uma injustiça, mas isso vai ser quebrado na vida dele, porque esta injustiça se transformará em nobreza, em honra, em glória, e todos verão o verdadeiro valor que ele tem, que ela tem, porque eu sou o rei que vai à frente deste exército. O Rei dos Reis vai na frente da nossa vida. Nós somos o exército dele, e é ele que nos ensina. Eu amo o Velho Testamento. Pastor Demétrio, que gosta de dar aula de Velho Testamento, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês. O que foi escrito por nossa causa foi escrito.
E o rei Davi é um tipo de Cristo. Jesus também foi injustiçado. Irmãos, na mesa, o traidor deu um beijo nele. Os fariseus, aqueles que conheciam a lei, perseguiram Jesus. Irmão, você acha que isso vai acontecer o que com a gente? Que vai passar a sua vida e a minha vida em brancas nuvens? Não, nós seremos injustiçados. Mas, assim como Davi se colocou como um líder, passando por momento de injustiça e treinando um grande exército, o Senhor Jesus, que também passou por momentos de injustiça, está à frente da nossa vida e vai nos transformar para o louvor da sua glória. E é Ele quem escreve os nossos dias e determina como vai ser o final da nossa história, amém? Olha só, eu li para vocês em 1 Samuel que eram 400 homens. Aqueles homens, eles foram de Sucata a Valentes. E no primeiro livro de Samuel ainda, no capítulo 23, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: então Davi e seus soldados, que eram cerca de, quantos que estão agora? Juntou mais, 600. E o Senhor vai mandar pessoas para se juntar a nós, amém? 600 homens partiram de Keila e ficaram andando, que jeito? Por um tempo, sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Saul estava obstinado a derrubar Davi, a matar Davi. E o inferno, entenda, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra principados e potestades nas regiões celestiais. O inferno levanta demônios para virem nos afrontar, para virem nos perseguir, para virem roubar a alegria que nós temos de marchar no exército do Senhor. Mas cada um deles cairá em nome de Jesus. Aquilo que o inferno manda contra a minha vida e contra a tua vida vai se transformar em bênção para nós, porque vai despertar o valente de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. Levanta a sua mão comigo e diga assim: todo mal que vier contra mim, Deus transformará em bênção na minha vida. Se vier por um caminho, vai fugir por 7, porque eu pertenço ao exército de valentes do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Nós somos valentes e nada nem ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhum rótulo vai nos parar. Oh, aleluia. As nossas dores, os nossos sentimentos de injustiça, e é difícil lidar com isso, querem nos paralisar. Mas quando eu e você vamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Ele é que revela quem nós somos. Que nós somos exército de Deus e valentes de Deus. Para nós irmos de Sucata para Valentes, eu quero compartilhar com você rapidamente 5 pontos. O primeiro, para você sair da condição e do rótulo de Sucata e ir para o título de valente do Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos nos posicionar ao lado do ungido de Deus e da justiça. Aqueles homens que se ajuntaram a Davi sabiam quem era Davi e sabiam quem Saul era. E aí eu pergunto para você, igreja, de que lado você tem estado? Ao lado de quem você está? A quem você tem se ajuntado? Porque não dá mais tempo de brincar de igrejinha. Não dá mais tempo de ficar um pé na igreja e um pé no mundo. Ou você se posiciona ao lado de Jesus, que é o Rei dos Reis, que anda em justiça e vira valente, ou então sinto lhe dizer que você vai acabar vivendo aquilo que o inferno diz ao seu respeito, que você é sucata.
Não dá mais tempo de brincar. Eu e você precisamos estar ao lado do Senhor Jesus. Não concordar com as injustiças. Aqueles homens escolheram de que lado eles estariam, mesmo que tivessem que ficar no deserto, mesmo que tivessem que se levantar contra a fúria de Saul, mesmo que por um tempo ficassem longe de lugares que eles amavam estar, eles escolheram estar ao lado de Jesus. Eu e você precisamos também fazer essa escolha. Tem mesas que não cabe mais você, tem lugares que não dá mais para você frequentar, tem pessoas e conselhos que você tem que parar de ouvir. O seu lugar é ao lado de Jesus Cristo. Ai, mas o que vão falar de mim? Vão falar que eu sou arroz de igreja, vão falar que fizeram lavagem cerebral em mim. Irmãos, 35 anos que eu sirvo a Jesus, já ouvi de tudo mais um pouco. Quando o inferno abre a boca, eu escuto por aqui e solto por aqui. Mas quando o céu brama e brada para minha vida, eu escuto. Deus fala uma vez e duas vezes eu guardo no meu coração. O que precisa descer para o nosso coração não é o que o mundo diz, não é o que a pessoa que está com inveja diz, não é o que os rótulos que colocam sobre nós, mas é o que o céu determina sobre nós. Nós temos que escolher que lado que nós vamos estar. Aqueles homens se uniram a Davi, e eu e você precisamos nos unir a Jesus Cristo. Sabe por quê? O nosso posicionamento revela o nosso coração. Se você se posiciona do lado da injustiça, da mentira, deste mundo que jaz no maligno, revela que o teu coração tem aliança com o mundo. Mas se você se posiciona ao lado de Jesus, da justiça, da verdade, daquilo que é santo, daquilo que é reto, daquilo que é puro, também revela que o nosso coração está aliançado com Deus. 1 João, o apóstolo João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É hora de nós nos posicionarmos. E mesmo que venha mais luta, nós estaremos do lado certo. E saiba que eu e o Senhor, que você e o Senhor são maioria contra qualquer exército inimigo que levantar contra a sua vida. Nós vamos estar posicionados ao lado do Senhor e veremos a grande bênção que Ele tem para estabelecer. Veremos o reino sendo estabelecido. E quando Ele estiver no trono definitivamente nesta terra, porque Ele vai voltar e Ele estará, nós estaremos ao lado dEle para reinar com Ele pela eternidade. Davi se assentou num trono temporal, mas Jesus está assentado num trono eterno, e nós estaremos ao lado dEle naquele dia. Aleluia. Nós vamos nos posicionar, primeira coisa. Em segundo lugar, se nós queremos sair de sucata para nos tornar valentes, nós passaremos por um treinamento pesado em meio às adversidades. Já foi assistir aquele filme A Forja no cinema? Já foi? Se não foi, vá. E leve lencinho, spoiler, que a gente chora litros. Mas o que é a forja de uma espada? Pega o ferro, molda mais ou menos ele, vai para o fogo, tira, bate, 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 martelada, 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 água. Vai para o fogo, fica vermelho até, de tão alta a temperatura. Bate, bate, bate até moldar, põe na água, várias e várias e várias vezes. E nós vamos ter que passar por isso. Tem hora que a chapa vai esquentar, meu irmão. Sinto lhe dizer. Mas vai ser para o seu bem. Tem hora que as pancadas virão, mas vai te dar forma. Tem hora que você vai ter que mergulhar nas águas do Espírito. E talvez você vai pensar: ih, ficou duro e ficou frio. Mas daqui a pouco vem a chapa quente de novo. Acabou, fui moldado, aleluia. Não, aí vem afiar. Aí vem, passa lá na pedra para afiar. Tem pedacinhos da nossa vida que vão sair. Nós seremos forjados por Deus. Nós seremos forjados por Deus. E esse treinamento pesado
em meio às adversidades, que inclui também a forja do nosso caráter, eu já vou falar um pouquinho lá na frente do caráter, esse treinamento, Davi viveu na pele. E o próprio Jesus também viveu na pele, porque eles são semelhantes. Davi reflete muitas coisas que Jesus viveria. Davi, ele foge de Saul e ele vai para uma cidade chamada Nob, onde ele encontra o sacerdote, onde o sacerdote dá a ele a espada de Golias. Naquela época não tinha muito ferro em Israel. Os filisteus que sabiam manejar o ferro. Israel ainda não dominava essa tecnologia. Usava lanças com pontas de pedra. E quando Davi chega em Nob, ele enfrenta a primeira adversidade, que eu tenho certeza que você já enfrentou na sua vida. Porque lá tinha um homem chamado Doeg. Falam que as mulheres são fofoqueiras, mas em Nob, Doeg foi o fofoqueiro. E delatou para Saul aonde Davi estava. 85 sacerdotes, homens de Deus, foram mortos por conta daquela fofoca. Deus vai te treinar no meio da fofoca. Saindo dali, Davi foi para a terra dos filisteus. A Filistia tinha 5 principados. Um deles era Gate. E o rei dessa cidade-estado era Ax. Quando Davi chega lá, ele tem que se fingir de louco, porque todo mundo sabia da fama de Davi. Onde ele chegava, todo mundo sabia que ele era guerreiro, que Deus era com ele. A Bíblia fala que Davi tem que se fingir de louco, deixa escorrer até baba na barba dele. Está lá na Bíblia, pode ler lá, né? Vai ter momentos que as pessoas não vão querer te aceitar. E você, por um tempo, talvez tenha que se comportar como uma pessoa que você não é, para achar lugar e se esconder de perseguição. Fofoca, perseguição. Outro lugar que Davi teve que morar, que é esse texto que nós lemos, ele estava nas cavernas de Adulão. Desde Jerusalém e toda aquela região tem muitas cavernas subterrâneas. E a caverna de Adulão ficava a sudeste de Belém. Ali era um labirinto de cavernas. E aquele lugar que Davi foi forjado foi um lugar de esconderijo. Mas naquele lugar onde o exército de Davi inclusive chegou a crescer, eles não puderam desenvolver todo o potencial deles. Eles tiveram que saber esperar. Numa das ocasiões, o próprio rei Saul, a Bíblia fala que entrou na caverna para aliviar o ventre. Na linguagem de hoje, fazer o número 2. E ele estava lá, vendo o celular, brincadeira. Só que Davi estava lá no fundo com os valentes dele. E os homens começaram a falar para Davi: vai lá, Davi, é agora. Deus entregou o teu inimigo na tua mão, mata ele. E Davi foi, pé por pé, até onde Saul estava fazendo as suas necessidades. Chegou bem quietinho, Saul distraindo com o joguinho no celular. Davi vai lá e corta a beirinha do manto. Mas a Bíblia diz que ele sentiu o coração dele bater mais forte. E aí ele falou: não vou tocar no ungido do Senhor. No meio das adversidades, talvez você encontre algumas pessoas que você vai ter a oportunidade de dar o troco para ela. Mas como dizia a sua mãe, você não é todo mundo. E você não vai devolver o mal pelo mal. Mas se alguém te fizer o mal, você vai fazer o bem para essa pessoa. Bateu a brisa dentro da caverna. Davi sente o mau cheiro. Talvez você tenha momentos no meio do seu treinamento pesado, onde você vai sentir o mau cheiro de algumas pessoas, do caráter de algumas pessoas. Mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. E você não vai tocar em ninguém. Porque quem faz justiça por mim e por você é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim: não se vingue. Deixa que o Senhor vai se vingar, porque a Ele pertence a vingança. Se alguém
fizer mal contra mim e contra você, nós vamos orar, nós vamos abençoar, como está escrito lá em Romanos, e Deus vai acrescentar brasas vivas na cabeça dessa pessoa, e deixa que Deus vai tratar. Deus também está vendo o nosso caráter, para ver se a gente não vai dar um lugarzinho para maldade, para vingança, para ira. Davi dali vai para Moabe, outro esconderijo limitante. Depois vai para o bosque de Herete. Nesse bosque, ele foi tratado no seu caráter. Foi um período de transição. Ele vai para Keila, livra a cidade de Keila, que era uma das cidades ao sul de Israel. E aí, Saul sabe que ele está em Keila e Saul vem para matar Davi. Davi sempre consultava o Senhor e perguntou: Senhor, eu vou para Keila livrá-los? Vai. Aí, Saul está vindo, Senhor, eles vão me entregar? Vão. Davi tinha acabado de livrar a cidade, e eles tratam Davi e seus homens com ingratidão. Ele foge para o deserto de Zif, e aí nesse treinamento pesado, lá no deserto de Zif, os zifeus traem Davi. Ele vai para o Carmelo, e ele começa a proteger alguns rebanhos que pastoreavam naquela época, naquela região, principalmente de um homem chamado Nabal. Nabal significa loucura. Quando Davi vai cobrar o seu salário, Nabal fala assim: o que é Davi? Nem quero saber desse cara aí. Nabal tratou Davi e seus homens com impiedade, roubando. Davi se refugia numa cidade chamada Ziclag. Nesse treinamento pesado, Deus permite que o exército dos amalequitas vão até Ziclag e roubam tudo de Davi, inclusive as mulheres e os filhos. E aqueles homens, a Bíblia diz que eles se assentam e eles choram. Já não basta tudo que estão falando de nós, ainda chega nesse ponto da gente perder tudo. Aqueles homens começaram a ficar nervosos, queriam pôr a culpa em Davi. Mas nesse treinamento pesado, Davi se reanima no Senhor. E ele consulta a Deus e fala: Deus, eu vou perseguir? Vai. Vou pegar tudo de volta? Vou. E Davi vai ao encalço, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Só aqui dá uma pregação maravilhosa. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Davi vai, resgata tudo e não falta coisa nem grande nem pequena. No meio do seu treinamento pesado, você pode enfrentar fofoca, ter que se fazer de doido, se esconder, ser forjado, passar por ingratidão, traição, impiedade, roubo, ficar desesperado, ter problema na família, ter problema em lugares maiores, ter que fugir de armadilhas. Mas eu quero dizer para você que nesse treinamento pesado, Deus vai te dar poder de luta. Deus vai adestrar as suas mãos para a batalha. Deus vai te fazer ver o quanto existe dentro de você, o quanto você é forte, o quanto você é corajoso, e mais, o quanto que o próprio Deus está com você, te ensinando, te livrando, te dando escape, trazendo resposta, mudando a tua sorte, porque é isso que Deus faz. Lá no Salmo 18, 34, Davi fala assim: o meu Deus adestrou as minhas mãos para a batalha. Pode vir flecha, você vai fazer pode vir espadada, você vai fazer meio Matrix. Pode vir lá uma chicoteada, você vai pular. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você vai passar pelo meio das lutas, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor está te treinando e está te tirando da condição de sucata e te fazendo valente em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar é a forja do caráter. Primeiro lugar, posicionamento ao lado de Jesus. Segundo lugar, treinamento pesado. Terceiro, o aprofundamento do treinamento, a forja do caráter. Para você andar com o Rei da Justiça, para você ser valente, para você ter um espírito nobre, tem coisas da sua antiga vida que tem que ficar por terra, irmão.
Não dá, vai ter que ser na martelada, vai ter que ser ali no esmeril para nos afiar. O Senhor vai alinhar a nossa motivação, a nossa fidelidade, o propósito. Por quê? Porque a nossa missão não é apenas sermos bem-sucedidos individualmente. Eu e você, entenda, grave isso que eu vou falar. Eu e você temos um chamado divino. Eu e você temos um propósito, que é levar o reino de Deus. E isso é maior do que a minha própria vida. Isso é maior do que os meus próprios interesses. Eu luto por um rei. Eu luto por um reino. Eu faço a vontade desse rei. E eu estou debaixo das leis deste reino. Quando este reino for estabelecido, eu serei estabelecido ao lado do rei. Mas enquanto não há um estabelecimento completo e pleno, o meu lugar é no meio da luta e o teu também. E se a gente precisar entregar e viver o que tiver que viver em prol do reino, nós vamos viver, amém? O nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. A nossa missão compreende a grandeza do reino de Deus. Jesus, ele precisou entregar a sua própria vida na cruz para viver a vontade do Pai. E eu e você seremos forjados o nosso caráter para andar em verdade, para andar em justiça, para não tocar no ungido do Senhor, para defender a família, para defender os valores do reino, para superar os nossos medos e as vozes contrárias. Ai, mas eu estou com medo, eu não consigo, mas eu vou. Porque a coragem é o medo que fez a sua oração. Eu vou porque o Senhor está comigo. E esse Golias não vai falar mal. E Saul não vai ficar matando as pessoas injustamente. E o mal não vai prevalecer. Eu vou lutar. E eu vou defender os valores do reino. Porque o meu chamado é maior do que a minha vida. Amém? Você e eu precisamos entender isso. Em quarto lugar, no meio das batalhas, para sair da sucata e virar valente, Deus vai nos dar destreza nas armas espirituais. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7, Paulo fala que nós temos que aprender a usar as armas de direita, que é a espada, que é ataque, e as armas de esquerda, que é de defesa, que é o escudo. E se você ler depois lá na sua casa, 1 Crônicas 12, vai falar que as tribos de Israel, esses 400 e depois 600 homens, vieram de todas as tribos de Israel. E eles sabiam usar arcos, fundas com a mão direita e com a mão esquerda. Eram ambidestros. Sabiam usar escudo, lança e tinham ligeireza nos seus pés. Mas eu e você temos uma arma que eles não tinham naquela época, que é a espada do Espírito. Eu disse para você que naquela época em Israel eles não sabiam manejar o ferro. Por isso só o rei e poucos soldados tinham a espada. Você trouxe sua Bíblia aí? Deixa eu ver quem está com a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia comigo. Nós temos a espada do Espírito. E nós vamos viver o que Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nessa noite o Senhor te capacita, te dá destreza para usar as armas espirituais, para usar a palavra. E se vier acusação, se vier ofensa, você vai com promessa. Você vai dizer para aquela pessoa, para o inferno, o quanto você é amado por Deus, o quanto que esta palavra tem valor e peso na sua vida. Nós não seremos envergonhados, porque a palavra da verdade está não apenas nas nossas mãos, mas no nosso coração e na nossa boca. Se não está, vem para o carisma, porque nós precisamos disso, amém? E em último lugar, para sairmos da condição de sucata e ser valente, nós vamos contar com o poder sobrenatural de Deus. Porque Deus não te chama para ter uma vida na normalidade, nem na mediocridade. No exército daqueles homens, 400, depois 600,
lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. Primeiro Samuel, vem Saul, vem Davi. No segundo livro de Samuel, Davi já é rei. E quando Davi estava reinando, lá no final do segundo livro de Samuel, mostra que naquele exército de 600 homens, tinha um top 3, tinha um top 5, tinha um top 30, mais que todos os 400 e 600, né? Saíram da condição de sucata e vieram para a condição de valentes. Mas eu quero declarar nessa vida, e com a concordância daquilo que o Senhor entregou na oração do pastor Marcos nessa noite. O primeiro valente de Davi, que esses homens, eu vou falar de 5, foram homens cheios de fé, de ousadia, sem medo e com o foco na causa do reino. E conforme eu for dizendo, você vai tomando posse para a sua vida em nome de Jesus. Porque se foi escrito, é para nós. Amém? O primeiro deles foi Josebe-Basebete. Com a sua lança, ele feriu 800 homens. Diz a Bíblia, a minha Bíblia e a tua Bíblia. Isto significa o quê? Que nesta noite, Deus está dizendo que existem valentes aqui. E Ele vai fazer que você tenha vitórias frente ao impossível. Eu não sei qual é a tua demanda, eu não sei qual é a tua luta, mas mesmo que pareça impossível, o Espírito de Deus te capacita e te dá poder sobrenatural para ter vitórias frente ao impossível. O segundo valente foi Eleazar. A Bíblia fala que ele ficou lutando tanto com a espada, que a espada grudou na mão dele. Grudou, não tinha mais. Depois teve que desinchar e demorou para que ele conseguisse soltar a espada. Eu quero dizer para você que no meio da tua luta, Deus está trazendo para você um apego e uma destreza na palavra tão grande, que toda a boca que se levantar contra você vai ser condenada em juízo. A unção de Deus está sobre a tua vida, e a unção quebra o jugo. Você vai vencer todo filisteu que se levantar contra você. O terceiro lugar foi Samá. Samá, ele defendeu um campo de lentilha. Os inimigos não conseguiram roubar os suprimentos dele e os suprimentos do reino. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te capacita e Ele te levanta para ser valente. Não vai faltar suprimento na tua casa, não vai faltar suprimento para a tua família. Deus vai te levantar para defender e vai fazer com que você seja um guerreiro que defende a tua casa e defende o suprimento do reino em nome de Jesus. O quarto valente foi Abisai. Ele lançou e venceu 300 homens com a sua lança. A Bíblia diz que Abisai era um homem nobre, de caráter nobre. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor te faz valente. E todo o tempo de vergonha, de humilhação, de desonra, de opróbrio, de mentiras contra a tua vida cessa. Porque o Senhor te levanta como valente e entrega vitória, honra e nobreza para a tua vida. Se foi no trabalho, se foi no seu ministério, se foi na família, não importa o lugar, Deus te levanta como valente em vitória e em honra. E em último lugar, Benaia. Benaia matou 2 heróis de Moabe e um leão dentro de uma cova no período da neve. Eu quero dizer que em nome de Jesus, o Senhor te levanta como valente nessa noite e te dá vitória sobre todo o mal. Não tem principado, não tem demônio, não tem potestade, não tem pombagira, não tem espírito de bancarrota, não tem espírito de confusão, de gritaria, de vergonha mais sobre a tua casa, porque você é valente que mata heróis, que mata férias, porque a unção do Senhor, o poder sobrenatural está sobre a tua vida em nome de Jesus.